Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal e compartilha com os amigos se você gostar desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você tem amigo ou parente que teve uma experiência fora do Brasil, ou conhece algum imigrante que mora no Brasil, seja qual for a nacionalidade, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer entrevistar essa pessoa e ouvir a história dela aqui. Tá bom, pessoal? Dito isso, vamos ao que interessa? Hoje nós vamos para a Cidade do Sol. Qual que é a Cidade do Sol? Para Flórida. Isso, nós vamos para Orlando. E quem vai contar mais sobre Orlando e a história de imigração é esse cara aqui, ó. Vou chamar ele para vocês agora. E aí, querido, tudo bem? Tudo jóia? Opa, tudo jóia? Como é que você tá, Ito? Bem, e você, querido? Tudo Primeiramente, jóia? prazer. Maravilha. Prazer e obrigado aí por ter aceito o nosso convite para contar sua história de imigração aqui. Maravilha, Ó, foi um prazer também. vamos lá? Vamos começar aí, ó. Se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é, o que você fazia no Brasil antes de ter essa ideia aí de migrar. Maravilha. Meu nome é Reinaldo Filho. Eu era de Brasília, capital do Brasil. Era servidor público federal, concursado, estável, da área de tecnologia da informação. Eu era professor universitário também de algumas universidades no Brasil, da área de tecnologia da informação, Aham. enquanto e minha esposa é arquiteta. E aí a gente decidiu, vamos nessa, vamos ver o que que acontece. Mas essa ideia aconteceu do nada? Não, como é que funciona? Minha vida, quando eu casei lá em 2010, minha esposa já tinha uma intenção de morar em outro país. E ela sempre veio com esse papo: vamos morar em outro país, você já fala inglês, vamos ver se a gente consegue ter uma vivência em outro país. E aí, eu nunca quis, porque eu tinha uma vida muito boa no Brasil, né? Assim, uma vida de servidor público, uma vida da área de tecnologia, eu nunca tinha pensado bem. Mas quando as filhas nasceram e a gente começa a ver a insegurança, começa a ver algumas coisas, aí vamos pensar. Aí a pandemia deu um empurrão. Aí a Aham. pandemia veio, todo mundo preso dentro de casa, vimos que a economia do país, quando ele não é um país desenvolvido ao extremo para suportar uma pandemia, as coisas não se seguraram bem. Aí na pandemia, de fato, a gente virou a chave e falou: vamos planejar e vamos para os Estados Unidos. Aí começou na pandemia a ideia. Tá. E como foi planejar isso daí, sendo que as fronteiras estavam tudo fechadas, os aeroportos fechados, ninguém estava difícil sair do país e entrar em outro, né? Principalmente na América. Mas isso foi o pontapé, porque como a gente não podia viajar, não podia fazer nada, tinha que ficar dentro do Brasil. Decidimos no início de 2021 entrar em contato inicialmente com o escritório de advocacia renomado, tudo. Mais na frente eu vou contar um pouquinho sobre isso, como foi a Aham. história disso. Em 2021 nós começamos nosso planejamento migratório para vir já com documento, com green card, com tudo, quando a pandemia acabasse, porque a gente aproveitaria que não poderia fazer nada, deixaria rolar tudo isso. E 2021, maio de 2021, os Estados Unidos abriu as fronteiras para vistos de estudante. Nós já estávamos com um processo rolando com o advogado, e minha esposa falou: quer saber, em vez de a gente fazer já o processo migratório, eu quero ir estudar 6 meses, quero ver como é que é os Estados Unidos de fato para morar. A gente já tinha vindo como turista algumas vezes. E aí eu liguei para o advogado e falei: cancela aí o processo. Não continua, não. Não cancela, deixa em stand-by. Por quê? Não, primeiro eu vou para os Estados Unidos como estudante, vou ver como é que é lá. Quando eu retornar, a gente continua se eu gostar. Aí eu tirei o visto de estudante em maio de 2021, Tá. quando eles abriram para estudante. E aí a gente tirou o visto em 21 e mesmo assim só veio em janeiro de 22. A gente só falou: quer saber, já temos visto, vamos planejar mais um pouco, vamos ver o que que a gente precisa, pagar um aluguel de tudo já adiantado. Viemos para cá de fato para viver 6 meses,
olhar como é que era o país, minha esposa estudar, que ela não falava nada inglês, minhas filhas já começarem numa escola americana para saber como é que era. E aqui de dentro começou uma história boa e uma tragédia ao mesmo tempo, porque a gente Como não tinha assim? intenção a gente não tinha intenção nenhuma de aplicar o processo aqui de dentro, e o advogado: "Ah, por que que vocês não continuam o processo de dentro? Aplica, vocês vão receber o parol, e vocês podem ir no Brasil, voltar. Você está de licença do serviço público mesmo". Falei: "Tá bom". A gente não recebeu a permissão de viagem e não podia mais sair do país. Caramba! Ficamos ficamos presos nos Estados Unidos até 2023, até o meio de 2023, quando a gente pegou o green card. Então, vem cá, mas lá você tinha só tirado, você tinha tirado uma férias do seu serviço, você pediu demissão, como que foi? Não, pedi uma LIP, né, uma licença para interesse particular, sem Ah, remuneração, ok. no serviço público. E aí essa LIP ia vencer, ela venceu eu aqui, porque eu não podia ir ao Brasil Tá. fazer nada, porque se eu saísse eu abdicaria do meu processo, e o advogado esqueceu de dar essas letrinhas pequenas lá do final, falando assim. Isso foi por causa disso que eu encontrei várias histórias igual a minha e decidi estudar para ser paralegal, para estudar parte documental de processo e começar a trabalhar com essa parte de assessoria documental para esse tipo de coisa, porque é muita má informação desse pessoal, inclusive dos próprios advogados. Então eu fiquei Ma- preso nos Estados Unidos 2 anos. Cara, e como que foi isso? Você foi preparado com dinheiro, aluguel, como que foi isso? De repente você não podia mais sair. Aí eu recebi a minha permissão de trabalho. Eu não recebi o parou para viajar, mas eu recebi a permissão de trabalho, quando eu estava aqui Ah, dentro com ok. 7 meses. E aí eu fui trabalhar com tecnologia da informação, que é uma área muito boa, e inclusive é a empresa que eu trabalho até hoje. Então, assim, foi Deus, acho que foi Deus, porque eu não voltei para o Brasil, porque com 7 meses eu já estava querendo voltar, então não tinha me adequado à estrutura dos. Estados Unidos é muito bom, é lindo, amo isso aqui, não troco isso aqui por nada. Mas na época a estrutura psicológica atrapalhou bastante, né? Saudade da vida que tinha no Brasil, de tudo que tinha no Brasil, dos familiares, tudo. E com 7 meses, se eu tivesse o poder de sair sem perder o que eu tinha feito, teria voltado para o Brasil. Ainda bem que eu Cara, não sério voltei. mesmo? É, ainda bem que eu não voltei, né? Então eu continuei aqui. Mas assim, foi uma má informação que me fez ficar preso aqui dentro 2 anos sem poder sair para lugar nenhum. E Você hoje, acha graças que. a Qual Deus, a sua, e qual a sua opinião sobre essa questão do advogado não abrir o jogo? É porque acha que o cara vai desistir do processo? eu acho que de fato foi confiança de que realmente sairia o parou, porque estava todo mundo saindo parou até aquele momento, que é a permissão de viagem. A minha só chegou a permissão de trabalho, não chegou o parou de viagem. Não só a minha, da minha família inteira. Ninguém aqui poderia viajar, só poderia ficar dentro dos Estados Unidos. Ok, me deu a permissão de trabalho, me deu um meio para me sustentar. Eu trouxe bastante dinheiro, Aham. na verdade, na época, né? Eu vim com os aluguéis quitados, eu vim com tudo e trouxe um dinheiro porque, de fato, a gente veio ter uma vida sabática de turista. Fui em parque todo dia nesse período e minha esposa estudava. E aí, quando veio a permissão de trabalho, eu já comecei a ganhar dinheiro aqui dentro dos Estados Unidos. Mas essa de não poder sair daqui foi um baque muito grande. Tanto que não foi meu advogado que terminou meu processo, fui eu mesmo, porque Olha. já não estava mais confiando, já não estava mais preparado para surpresas, né? Aí foi quando eu me especializei nesse assunto de paralítico documental. E você acredita que você não é a primeira pessoa que fala para mim que termina o seu processo aí por causa do advogado não dar aquela atenção e a pessoa receber no e-mail lá que vai perder um prazo de apresentar um documento e a pessoa vai lá e apresenta porque o escritório lá de consultoria não se movimentou, senão ia perder um prazo. Você não é a primeira vez, a primeira pessoa que me conta isso. Eu tenho uma pessoa que eu entrevistei, gente boa pra caramba, que ela falou
que sabe aquela alegria que as pessoas sentem quando recebem o green card, de comemorar? Do dela foi alívio, tipo assim, ufa, ainda bem que eu recebi, sabe? Porque de Ufa, tanto trabalho que acabou. ela teve. Mais ou menos para a gente aqui também foi, porque o meu processo aprovou muito rápido aí. Então, assim, quando a gente protocolou com 80 dias, eu já tinha a certeza do meu processo, já tinha sido aprovado sem nenhum questionamento, sem nada. E o advogado demorou a protocolar meu caso, ficou enrolando, 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 demorou horrores. Quando o meu caso aprovou, quando fiz o exame médico, quando enviei para receber o green card, o Visa Bullet, que é algo aqui nos Estados Unidos que diz quando você vai receber seu green card, Aham. retroagiu e eu saí da Ah, data. Então, uma coisa que era por receber em 2022 meu green card, final de 2022, recebi no meio de 2023. tá, Então entendi, enrolou cara, 6 meses entendi. para receber o green card. Então, assim, não posso reclamar do profissionalismo do início deles, mas eu mesmo terminei o processo, eu mesmo fiz o ajuste de status, eu mesmo fiz os exames médicos, eu mesmo enviei, porque assim, não é o primeiro. Hoje eu aconselho muita gente que vem me procurar. Uma recentemente, o green card emitido já, e o escritório de advocacia não queria ajudar ela a receber o green card, que o green card foi enviado para o endereço errado. Então, Nossa, cara. o pessoal não respondia, o pessoal enrolando. E só quem está aqui como imigrante, que está nesse processo de green card, realmente, não importa se lá no aplicativo está falando que o green card está emitido, só vale quando está na sua mão. Tá. Então, isso aí eu ajudei essa pessoa. Então, existem vários assuntos desse meio, né? O problema aqui é isso, né? Esse meio dos advogados, esse meio. Hoje em dia, as fake news sobre os Estados Unidos é grande demais, né? É que tem muito gerador de conteúdo que cria umas fake news de sonho americano que, calma, né? Vamos com calma. O sonho pode se tornar um pesadelo muito rápido, né? Sim, O sonho, assim, verdade. Você se falou torna. que você foi com dinheiro bom. Quanto de dinheiro você levou? Quantos dólares? Você lembra que você chegou aí? Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com todos os meus aluguéis pagos dos 7 meses que eu vinha, com carro pago já e com escola paga. Eu não tinha custo, né? Nenhum. E eu trouxe mais 30 mil dólares comigo, não em espécie. Tá, Comigo em espécie foi tá. 9 mil Aham. dólares e eu trouxe no cartão internacional mais 21 mil dólares, que foi o Ok. suficiente para que eu perdurasse aqui nos Estados Unidos durante 6, 7 meses, né? E quando eu descobri que eu ia ter que ficar, aí eu trouxe mais 120 mil dólares comigo Tá. para comprar minha Aham. casa, né? E aí eu E comecei a até, trabalhar aqui e tá. E de início você é, chegou aí, é, você alugou um estúdio, você alugou uma single family, uma townhouse? não, aluguei um apartamento num bairro bom, ah, com escolas boas, porque como eu fui com visto de estudante, a prerrogativa dos filhos de quem vai com visto de estudante, com idades até K9, pode estudar nas escolas públicas, né? Então, como eu Tá. tinha uma filha numa idade escolar elementary school, então eu decidi ir para um bairro com escolas classe A. Depois eu descobri que as classes e os tipos de escola não é tão impactante. Mas eu fui, aluguei em Hunters Creek um apartamento de 2 quartos, grande até, e fui para um apartamento. Morei nesse Tá. apartamento até comprar minha casa. E quanto você pagava de aluguel na época? Você lembra nesse apartamento 2 dormitórios? Caro, claro, claro. Eu aluguei na época do finalzinho da pandemia, então os aluguéis aqui estavam absurdo de caro. Eu aluguei por 2.180 dólares. E na primeira Caro. renovação foi para 2.300, um apartamento de 2 quartos. Sim. Hoje, no mesmo local, apartamento de 2 quartos aluguel está 1.900, então retroagiu, né? Porque começou a economia voltar para os eixos, né? Então, eu pagava 2.000, no final já pagava 2.300 dólares de Aham. aluguel. O, Mas já inclui o, tudo aí. tá. Deixa eu falar uma coisa para você, então, mas esse motivo desse boom dos aluguéis nesse período
foi porque na época da pandemia muitas pessoas romperam o contrato, foram embora do país, voltaram para os seus países e abandonaram os imóveis e os proprietários ficaram com medo e botaram o preço lá em cima, não foi isso? Sim, exatamente. Você está bem informado. Foi exatamente isso. E os imigrantes aqui no final de 2021 para o início de 2022 não tinha tanto crédito mais, assim, não era tão mais confiável lugar para imigrantes que estavam chegando. Tanto que eu conheço bastante gente na época que vinha com visto de turista e não conseguia alugar. Não Aham. conseguia alugar. Eles só estavam alugando para quem já vinha com visto de estudante ou já vinha com documentação. Quem estava vindo com turista tinha que conseguir um brasileiro que tinha um imóvel que ia alugar ou trazer extrato de contador. Foi uma burocracia muito grande. Hoje mais não, hoje já está mais tranquilo de novo, depois de quase 3 anos aí, meio que voltou à normalidade ainda. Aham. Perguntar uma coisa para você. Por você ter inglês, facilitou para você arranjar um emprego na tua área aí, né? Porque eu acho que você sem o Sim, inglês sim. poderia ser mais difícil. Com certeza, assim, eu digo para todo mundo que entra em contato comigo, quer vir para os Estados Unidos? Quando que você quer vir? Quero ir daqui 1 ano. É o suficiente para você ter o inglês comunicativo. Você não precisa ter o inglês lindo e maravilhoso, não, aí, é comunicativo. A fluência é a comunicação, não é você falar igual um americano, é a comunicação. Então, eu digo isso para todo mundo: venha com inglês comunicativo, pelo menos. Não, não tem problema nenhum ir para limpeza, para construção, é um emprego normal aqui, não é um emprego secundário igual no Brasil. Mas se você é um profissional de TI, se você é um arquiteto, se você é um técnico de enfermagem ou qualquer área, para você de fato viver a cultura americana, é inglês. Senão você vai viver na melhor cidade do Brasil, que é a Flórida. Então, assim, você vai só conviver com o brasileiro, você só vai entrar na cultura brasileira, assim. Então, venha com o inglês, não arrisque não. É bem importante. E vem cá, agora a minha visão, ó, como você teve um período que você falou, já tinha ido aí como turista e tal, cara, o que você percebeu de diferente? O que impactou você quando você realmente, quando você vai com o turismo, tudo é lindo, tudo maravilhoso, é parque, Tudo passeio e brilha, tal. tudo brilha. E aí tudo maravilhoso. E aí quando você chegou aí de imigrante, que passou aquele período, aquele encantamento dos parques, que você estava indo com suas filhas e tal, né? Você falou, bom, agora eu tô Lindo. morando. Cara, o que mais que impactou? Que você falou, opa, o negócio não é igual eu pensava. Aqui as mazelas, tem muitas mazelas aqui, igual no Brasil. O serviço público aqui é precário. O serviço público nos Estados Unidos é terrível. Se você depender de uma agência pública para alguma coisa, vai ter problema, vai demorar. Para você ir no DMV aqui, que é o Detran daqui dos Estados Unidos, para tirar habilitação, é um parto. Pessoal mal-humorado, tudo é burocracia, tudo eles não entendem, o serviço público é bem precário. Quando você vem como turista, você só vai nos pontos turísticos, né? Que tudo é lindo, tudo Aham. é maravilhoso, tudo tem um ratinho, tudo tem um Mickey, tudo tem isso, tudo tem aquilo. Quando você mora, que você vai em locais realmente de quem reside, existem sujeiras na rua, existem lugares perigosos. Então, assim, o impacto para quem mora é totalmente diferente do impacto de quem vem como turista. Se você precisar de um serviço de liberação para construção, é precário. Para abrir empresa é fácil. Agora, para abrir um local, uma sala, alguma coisa, já é mais burocrático. Então, assim, existem mazelas que, claro, se comparados com as mazelas de países não desenvolvidos, são pequenas, mas existe, sim. Você começa a olhar e fala, ué, no Brasil uma reforma numa rodovia demora 3 anos, aqui está demorando 5. Tem uma rodovia aqui que está em reforma tem 5 anos já, e você fala, ué, mas não é país de primeiro mundo, não era para ser uma coisa rápida? Não, demora do mesmo jeito, igual no Brasil. Então, pelo menos a rodovia fica de uma forma fantástica e não vai quebrar rápido, mas demora do mesmo jeito, entendeu? Então, Então, tipo assim, vale a eu pena falo para esperar, todo mundo, esperar um pouco mais para construir, porque pelo menos é um negócio que vai ser bom, né? exato, então assim, os olhos brilham diferentes quando você é morador.
É, não, eu conheço, tenho parentes meus que vieram há, como é que eu digo, há muitos anos, naquele boom de imigração que teve em 99, 2000 para os Estados Unidos, de todos os locais. Ah, eles falam de uns Estados Unidos que não existe mais hoje. Tá. Hoje, para se viver nos Estados Unidos, é muito dinheiro. Para se viver, para ter uma vida confortável, os dois têm que trabalhar. Então, assim, aqueles Estados Unidos que o pessoal vinha para cá, juntava dinheiro e voltava. Esse Estados Unidos, não, esse não existe mais. Esse não existe mais. Por isso que as pessoas que mudam hoje para os Estados Unidos, grande parte muda com documentação. Porque mudar sem documentação cada vez é mais problemático, mais restrito, e as pessoas têm que pensar bem antes de fazer isso. Ninguém aconselha mais, vem de qualquer jeito. Vem de qualquer jeito, não, que você vai se botar em um problema e vai botar sua família num problema que é desnecessário. No Brasil Aham. pode ser ruim, tanto que for, Ayrton, mas o Brasil te ajuda. O Brasil te ajuda. Aqui não, aqui é você e você. Não tem essa. E aí, isso que você está falando aí, se você vê ainda pessoas. Eu não critico, cada um sabe da sua realidade, né? Que colocam a vida É, em risco para poder atravessar aí pelo México, sendo que tem pessoas que chegaram de boa, tem pessoas que pagaram lá um coiote bom, dormiu em hotel e fez uma travessia bacana, mas isso aí é uma minoria, né? Mas eu acho muito arriscado, eu acho que não vale a pena não. de qualquer jeito no desespero, né, cara? Não, não compensa, não compensa, não. Eu acredito, igual você falou, eu não julgo quem faz, mas quando me pergunta, eu falo: você vai vir fazer o que aqui? Você vai vir para morar? Então venha com o visto certo. Não venha de outras formas. Venha de visto certo. Não posso ir. Existem 100 países no mundo que os brasileiros são bem-vindos e não precisa de visto para entrar e para começar a pedir residência. Vai para outro país. Não tem por que se arriscar. O sonho Sim. americano, gente, aquele sonho de 20, 25 anos atrás, esquece isso. Aqui ainda é o país das oportunidades, mas um pouco diferente do que era antigamente, né? Tem que pensar nisso, Aham. pessoal. E como que foi a adaptação aí da sua esposa, que não falava inglês, e das suas filhas na escola? Me conta isso daí. Então, foi assim, quando a gente veio estudar, foi o teste para minha filha mais velha, que quando a gente veio ela tinha 8 anos, hoje ela está com 11. Eu tinha medo de ela sofrer bullying, Sim. assim, de não se adaptar, de entrar em estresse, de tudo. Eu falei, quer saber, para que que eu vou mudar para os Estados Unidos sabendo que eu posso correr o risco de voltar e gastar um dinheiro enorme para ter o documento? Eu vim como Sim. estudante. Minha filha tirou de letra. Não foi fácil, ela aprendeu inglês. O pessoal vai na internet e fala: meu filho começou a falar inglês com 2 meses nos Estados Unidos, criança é bom demais. É mentira. Não existe isso. Não existe isso. Minha filha hoje é fluente igual nativo, mas o ano, de 11 meses a um ano, para que ela se sentisse confiável em se falar, em tudo, né? Então, esse modelo adaptativo foi nos nossos 7 primeiros meses aqui como estudante. Que ela foi para a escola, a gente viu que ela se adaptou, que ela não reclamava, que a gente veio para a Flórida por causa dos hispanos, que o espanhol é possível de se entender. Então, a Aham. adaptação aqui na Flórida é mais tranquila que eu acredito que em outros estados que não falam espanhol, né? Então, minha filha adaptou lindamente. Minha esposa, no espanhol, ela fala muito bem hoje. Em inglês, ela está ainda engatinhando, mas já está entendendo, já está se sentindo confiável em falar também. Mas para adulto é mais fácil a adaptação, porque adulto bota os conhecimentos de imagem e ação para funcionar e consegue se virar. Criança não, né? A minha mais novinha, que veio com 1 ano e já está com 4 hoje, aí é uma mistura linguística interessante, né? Fala inglês, fala espanhol, fala português e, e tenta de tudo que é forma. Então a adaptação foi bem tranquila. Acho que Deus foi bem generoso com a gente quando que a gente veio, que ele fez com que a gente tivesse uma adaptação tranquila. Só o que pegou para mim, para minha esposa,
na época realmente foi a parte psicológica do Brasil mesmo. Que a gente estava preso, não podia sair, e isso acho que mexe com a nossa cabeça e a gente acabou entrando em parafuso. Mas depois É tudo assim, porque muda, tudo fica mais tranquilo. o psicológico é o que pesa muito, tem muito depoimento que o psicológico, e ainda mais quando você recebe a notícia dessa, ó, vocês não vão poder ir. Aí pesa mais, né, cara? Parece que aí você quer ir, né? Tipo É, assim, ó, vocês podem ir, não, depois a gente programa para ir. Ó, vocês não podem, né? Impacta mais. não, quando eu recebi o meu cartãozinho não tá aqui. Deixa eu pedir para, vou mostrar para você. Quando a gente recebeu o nosso cartãozinho, tinha escrito embaixo assim: não permite sair e voltar do país. A gente, oxi, advogado, só um minutinho, só um minutinho. Advogado, nosso cartãozinho veio sem permissão de viagem. Amor, traz o cartãozinho para mim aí. Não, foi sem. Tá aqui no cartãozinho, tá escrito: não pode sair e voltar do país. Ele, eita, você não recebeu o parou. Falei, não, pera aí. Eita, não. O que que eu posso fazer? O que que eu. Esse é o cartãozinho que a gente recebeu em 2022, tá vendo? É um Ok, cartãozinho. ok. Aí aqui embaixo tem Aham, escrito, ó, não pode sair do aham, país. ok. Aí ele falou, eita, você não recebeu, parou. Falei, oi? Eu tenho que ir no Brasil. Eu tenho que ir no Brasil. Não, eu não tenho escolha, eu tenho que ir no Brasil. Não, se você sair agora, você perde seu processo. Falei, tá, eu perco US$ 26.000. É isso que você tá me dizendo? É, você perde US$ 26.000. Porque vai ter que começar de novo. Caramba! Aí eu falei, não, não tá de brincadeira. Aí a partir daquele momento a nossa cabeça fez um Sim, preso, estamos presos. Não podemos ir nem sim. em Cancún, não podemos fazer nada e estamos presos. É, E aí, a partir desse cartãozinho, a gente recebeu esse cartãozinho em agosto de 2022. A gente só foi poder sair dos Estados Unidos em agosto de 2023, um ano. mano. E vem cá. Então, isso que foi o Ah, desespero. e aí o dia a dia aí com a comida americana, cara? Não como. Aqui em casa é comida brasileira, aqui tem mercado brasileiro, aqui é o melhor lugar do Brasil. Estou falando para você. Que a gente come arroz Tijuão todo dia, carne todo dia, feijão todo dia, salada brasileira. Óbvio, né, que como eu trabalho numa empresa americana, eu vivo o meu dia a dia numa empresa americana. Aí é donuts, é taco, é isso, é aquilo outro. O pessoal aqui, eles não almoçam, eles comem sanduíche de pasta de amendoim. Quando eu levo minha marmita de casa, eles ficam olhando para mim falando: o que é isso aí, cara? É comida, pô. Não, comida? Vai comer comida agora? Ué, mas vou almoçar, ué. Vou almoçar. Então, assim, eles acham estranho, né? Mas, assim, sobre comida, eu não tenho nada de reclamar, não, Arthur. Foi bem. Porque minha esposa, a gente comprava comida brasileira e fazia em casa. Então, Tá. Aham. essa E adaptação não tive problema, tá? o trabalho, cara, o trabalho. Você trabalhava no órgão público no Brasil, nessa área que você atua, e qual foi a diferença de atuar no Brasil e atuar aí? Qual foi a diferença aí da dinâmica, do processo de trabalho? Excelente. No Brasil, você faz tudo. Eu sou da área de tecnologia da informação, sou contratado por uma área. Mas no Brasil, o Aham, que tiver e você puder ajudar, você está ali. Aqui é mais fácil, porque você é contratado para aquilo. Aqui o pessoal é assim, ó. Eu vou fazer o meu. E é o meu que eu vou fazer. O outro faz o dele e pronto. Então, assim, sobre a adaptação de tarefas, foi bem tranquilo, porque se trabalha menos aqui, né? Não que menos. Você não precisa fugir da sua área, né? tá. Aham, Ah, entendeu? Assim, eu não preciso ter conhecimento em outra coisa. Eu fui contratado para aquilo, né? O que muda bastante aqui é o ambiente empresarial, que no Brasil é festa, o café da manhã, a gente no café conversando, isso. Aqui não, aqui o pessoal chega, senta na mesinha dele, trabalha, quando passa por você, cumprimenta e ok.
Você trabalha comigo, eu trabalho com você. Eu trabalho numa empresa que temos 45 pessoas dentro de um escritório e eu converso com duas pessoas que, por sinal, são latinas. Uma é a Argentina e outra é da Colômbia. Então, assim, a gente conversa mais. Sobre os americanos, a gente conversa em reunião, a gente, assim, eles não querem amizade em trabalho. Você não é meu amigo, você é meu, trabalha comigo, e é isso. Essa é a Aham. cultura americana. Eu acho interessante. Não gosto, mas acho interessante. Então, essa foi a principal a diferença. No Brasil, você trabalha 6 meses com a pessoa está na sua casa, está viajando junto, está indo para praia, está fazendo churrasco, Na está fazendo. sexta-feira, depois do trampo, desce pro barzinho para tomar uma cerveja. Aqui não, aqui eu já estou 2 anos numa empresa, de vez em quando sai para almoçar lá e acabou. E é um almoço sem piada, sem nada, uma conversa ok. O pessoal ainda pergunta muito sobre o Brasil, que não entende sobre o que é o Brasil, e vai, entendeu? É isso que Aham. acontece, é estranho. Mas eu gostei, assim, não gostei porque é exatamente como a gente lembrava dos filmes, né? Assim, eu Tá, vi em aham. filme como é que era, mas é estranho você viver aquilo, né? Eu sou brasileiro, pô, eu quero estar na cozinha, eu quero falar uma piada, eu quero, sei lá, eu quero mandar uns giftzinhos no WhatsApp e falar, mano, se liga nessa parada. Aqui não tem isso, não. Esquece isso, aqui eles não usam nem o WhatsApp, às vezes não sabem nem o que que é. É sim, É incrível. engraçado. Os O pessoal americanos. fala que já ouvi falar que eles usam muito o Facebook ainda, né, cara? Um dia desse eu tava em casa e recebi uma mensagem no LinkedIn, né? Uma mensagem do meu chefe no LinkedIn. Eu falei, no LinkedIn, quando eu fui olhar, Renato, você pode fazer isso para mim? Meu pai, por que que tu não manda mensagem para mim no telefone, né? Pelo menos ele. Não, não, seu telefone é seu telefone. Ah, mandei aqui pelo LinkedIn. Eles usam LinkedIn, eles usam Facebook, eles usam SMS bastante, mas WhatsApp, nunca. Incrível, né, Ah, cara? é incrível, é cultura, né? Cultura é diferente. Eu acho que é mais funcional, né? Tá. Aqui você é Ah, contratado para trabalhar 8 horas, você trabalha 8 horas, de sim, fato. sim. E, vamos lá, agora a questão agora é salarial com o custo de vida. Brasil e Estados Unidos. O que você ganhava, você não precisa falar valor se você não quiser. O que você ganhava, o que você fazia, poder de compra, o que você fazia com o seu salário no Brasil e na América. Faz comparativo aí de trabalhar nos dois lugares aí. Porque o A funcionário vida, público, assim, na visão do brasileiro, o funcionário público federal, ele ganha bem, ele tem uma vida confortável, ele tem uma vida estável, o cara faz, presta concurso, entra ali, ele já espera aposentar bem, esse emprego que eu vou morrer nele. É normalmente o que o pessoal pensa do servidor público, ainda, né? E como que é? Como foi isso para você? Como que é esse custo de vida, essa diferença? isso é interessante, porque no Brasil, as profissionais de tecnologia, eu era servidor público, tinha um salário bom no serviço público, não era um salário excepcional, mas eu era professor universitário e tinha minhas consultorias externas. Então, um profissional de TI no Brasil, em comparação salarial, ganha muito mais do que um profissional de TI aqui nos Estados Unidos. Uhum. Mas aqui nos Estados Unidos, o salário, um profissional de TI ganha a mesma coisa que um médico ganha, que um advogado ganha, que um pintor ganha, que um mecânico ganha, que um lanterneiro ganha. Aqui, a, a, as profissões pagam praticamente a mesma coisa, né? Quando você Tá, é documentado, legalizado. Então, assim, minha vizinha aqui de frente é médica. Aqui, a de frente é médica. O meu vizinho aqui do lado tem uma empresa de reforma de casa, é construtor. A da frente aqui, ela é enfermeira. Então, assim, eu sou profissional de TI. O outro ali tem uma empresa de eletricidade, é eletricista. Então, assim, no mesmo bairro, a gente tem várias profissões morando junto. No Brasil, profissionais de tecnologia também ganham bastante bem, comparados a profissões como medicina, essas coisas. Mas aqui o que eu ganho aqui é pouco comparado ao Brasil. Mas o que eu faço tá, aqui é compatível com o que eu ganhava no Brasil, entendeu? Então, no Brasil, eu ganhava um salário do Brasil, o meu último salário foi tipo R$ 25 mil mês. tá. Então,
e aqui eu ganho nem perto de US$ 25.000 por mês. Então, mas o que eu ganho, eu tenho o mesmo padrão que eu tinha no Brasil, né? Tenho um carro Aham, bom, tenho uma casa boa, tenho um passeio, tenho restaurante, tudo. Mas no Brasil eu ganhava muito bem para o Brasil. Aqui eu ganho tá. normal. Aqui eu ganho como a população ganha. E vivo ok também, entendeu? Então, Porque é o bem medido comum aqui é melhor, entendeu? pelo hora trabalhada, né? Chega numa categoria que, tipo assim, É, sua hora trabalhada, vai ver, vamos dar exemplo, US$ 30 a hora, US$ 20 a hora, é o que, de repente, pô, você falou, seu amigo da construção, seu vizinho aí, é o que ele tira ali, é o que a enfermeira não. tira, é o que o médico tira, né? Na sua hora aula trabalhada. Assim, exato, exato. Então, o que manda aqui nos Estados Unidos não é o que você faz, é o que quanto você trabalha. Então, assim, no Brasil não. No Brasil eu tinha uma vida muito boa, graças a Deus, mas assim, eu ganhava muito bem, fora da proporção do Brasil. Eu ganhava dentre os 5, 6% de brasileiro que ganha aquilo. 95% não ganha aquilo. Aqui nos Estados Unidos, 80% ganha o que eu ganho, 20% não. Entendeu? Então, assim, é difícil fazer essa proporção, porque hoje aqui nos Estados Unidos eu vivo como eu vivia no Brasil. Sem sombra de dúvida. Vivo aqui como eu vivia no Brasil, nada mudou. Tenho minha casa, tenho meus carros, minha esposa tem o carro dela, eu tenho meu carro, tenho um dinheiro para ir em restaurante, tenho dinheiro para passear, fui no Brasil recentemente, voltei, fui em Cancún recentemente, voltei, fazia isso no Brasil do mesmo jeito, mas meu salário no Brasil era extremamente alto. Aqui não, aqui é regular, entendeu? Então, assim, é comum. Não adianta você falar, que se você quiser ganhar mais aqui, você tem que trabalhar em outro emprego. E acabou. tá. É assim que funcionam as coisas. É interessante, né? A modalidade de vida. Sim, porque também acaba compensando porque o poder de compra, né? O poder de compra é maior, né? Você encontra carro com É, preço mais acessível, comida mais acessível, no valor sim. que, né? Por, porque, falar uma coisa para ti, estava fazendo uma pesquisa aqui para trocar meu carro, você vê carro, você vê carro com 20 anos de idade aqui, cara, carro com 2004, os caras querendo 35 mil, cara, eu acho que é um absurdo. Eu comprei um Hyundai, 35, um 40, Hyundai Tucson. 35, 40 mil. Eu comprei um Hyundai Tucson Sport aqui, que no Brasil não tem esse carro. No Brasil é Hyundai, né? Aqui é Hyundai. Eu paguei US$ 25.000 novo. 2023, 15 mil milha, esporte, carro lindo. Então, assim, realmente aqui não importa, igual eu falei no Brasil, eu tinha um carro excelente no Brasil também, super caro, mas no Brasil eu ganhava R$ 20.000. Eu tenho um carro melhor do que eu tinha no Brasil aqui, ganhando US$ 6.000. Então, assim, para você ver um comparativo de como são as Sim. coisas, tá? Aham. Então, esse é o interessante aqui nos Estados Unidos. Mas isso, desculpa, Ayrton, eu estou falando na perspectiva de quem tem documentação. Tá, Porque ok, sim. realmente da vida de quem não tem documentação não é assim. Trabalham muito para ganhar pouco. A vida é essa. Não, não caiam na história que venha para os Estados Unidos, trabalhe que você vai viver bem, em legal. Eu não vejo dessa forma, desculpa. Tem 3 anos que eu moro aqui, convivo com gente dessa forma. Um a cada 50 tem uma vida boa, 49 não tem. Então, eu falo na Sim. perspectiva de quem já veio estruturado e com dinheiro, porque quem não veio, assim, é muito difícil, tá? É muito difícil. A gente vê histórias aqui que é assustadoras, assustadoras. E, cara, De agora gente que me, perdeu me diz tudo. uma coisa aí. E você falou que se especializou aí na questão de documentação, de orientar o pessoal em documentação para imigração, para visto. Me conta mais sobre isso daí. Eu me especializei aqui, tem os assessores documentais, né, os paralegos. Tá? Como é que funciona? Quando você vai para um escritório de advocacia, quem monta o seu caso é o paralego. Quem vai tratar com você é um paralego. Todos esses escritórios mentem. Venha conversar com um advogado licenciado. Tem um. O resto é tudo paralego. Tudo que vai montar o seu caso é um paralego. E eu estudei para ser, estudei o CIS, estudei
como se monta todos os processos. Eu não faço assessoria jurídica e representação. Não sou advogado, não posso fazer. Se você entrar no meu Instagram, a primeira frase que tem lá é: se você quer representação e assessoria jurídica, busca um advogado licenciado. Tá? O que eu me especializei você quer montar o seu caso sozinho? Quero. Você sabe onde pegar os formulários? Você sabe o que você precisa fazer? Não. Então me paga a minha assessoria que eu vou te ajudar. E minha assessoria é muito barata. Então, assim, eu tenho uma reunião com a pessoa e falo: olha, os formulários você pega aqui, os modelos de formulário para preencher está aqui, você tem que fazer isso, isso e isso no processo de EB1. No processo de EB2, isso, isso e isso. Aí cabe a pessoa que está querendo montar sozinha terminar a montagem do seu processo. Mas respondo pelo WhatsApp rápido, ajudo pessoas que já estão no processo, que o advogado está enrolando para responder. Amigo meu agora da igreja recebeu um advogado bem famoso daqui da Flórida, ele recebeu lá um comunicado de entrevista, o advogado não respondia a ele. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu comecei a me especializar nisso. Óbvio, meu endeavor, meu propósito nos Estados Unidos é trabalhar com tecnologia, Tá. mas 80, 90% do meu prazo é tecnologia. Outros 10% é minha empresa de assessoria documental. Que aí, na verdade, esse foco aí é mais para ajudar mesmo, para orientar, para não passar o que você passou, na verdade, né? Exato, não me traz dinheiro, me paga minha hora. Eu cobro por minha hora. Né? Muito diferente do que os consultores gigantes e advogados cobram. Fortunas. Paga minha hora. Eu preciso que você faça isso, Reinaldo. Quanto você cobra? $150. Vamos ter reunião, 3 horas. Vamos papear sobre isso aí, vou te ajudar nisso. Mas nunca fugindo disso. Não quero entrar em mérito de advogado. Advogado é super importante, com certeza. Se você tiver dinheiro para pagar pague. Mas se você não tem, quer montar um processo migratório sozinho, tem como também. Então, existem formas, né? E eu sou uma dessas formas. E, cara, na sua experiência que você tem esse tempo aí e auxiliando as pessoas, hoje em dia, que conselho você daria? Qual visto você acha que seria melhor para o cara emigrar? Isso é uma boa pergunta. A pessoa tem que entender o seu perfil, né? Tem inúmeros vistos, né? Tem inúmeros vistos que a pessoa já vem de forma legal. Hoje, o visto mais comum que o pessoal está vindo temporariamente é o H1B, H2B e o visto O. Então, não trabalho com nenhum desses. Eu só trabalho com Tá. vistos EBs, né? Mas o visto O, se a pessoa tiver uma formação técnica, ser de uma área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, ele consegue vir para os Estados Unidos por 3 anos mais 3 anos, né? E ele já conhece tudo. O visto L também é um visto de dupla intenção que a pessoa consegue vir aqui pela transferido da sua própria empresa do Brasil. Então existem vários, tem que entender o perfil da pessoa, né? Se uma pessoa entra em contato comigo e fala: Reinaldo, eu sou esse perfil, por exemplo, tecnologia da informação, profissional altamente qualificado, EB1 ou EB2. Só depende do tanto de prêmio que você tem, artigo publicado ou experiência. EB1, EB2. Não tenho experiência nenhuma, não tenho isso, EB3. Trabalhei na minha igreja aqui no Brasil muitos anos, minha igreja abriu lá nos Estados Unidos, EB4. Sou rico, tenho $1 milhão para investir, EB5. Então, tenho cidadania europeia, E2. Depende bastante, entendeu? Tem vários vistos. Só basta a pessoa pesquisar. Tira da cabeça essa história de ir como turista, de ir como estudante. Nossa, existe tanto visto hoje para não fazer você vir dessa forma. Então, não venha. Não aplica aqui de dentro a ajuste de status, você vai ficar preso. É a coisa pior da vida é ficar preso. Não importa onde. Ficou E o preso que, que dentro você do me... país, você está numa prisão. O que você me fala do pessoal aí que pede asilo? Nem falo essa palavra, porque discordo plenamente brasileiro chegar aqui e pedir asilo. Asilo foi um visto criado para ajudar, de fato, pessoas que precisam de países emergentes que brasileiro não se pede asilo. Que muito difícil um brasileiro se encaixar no asilo. O problema é que tem inúmeros assessores, consultores aí, advogados também. Advogado gosta de não falar, mas tem muito advogado também.
fazendo asilo só para a pessoa ter a permissão de trabalho. Discordo plenamente. E quando a pessoa vem para mim perguntando de asilo, eu já pergunto, mas por quê? Tem gente que chega aqui com 10 dias aí, então já pede asilo. Qual que é o mérito disso? É complicado, assim, dificultou bastante, deixou mais caros os processos para quem quer aplicar legalmente. Hoje, um EB2 tem que pagar $300 de asilo. EB2, para ajudar nos processos de asilo, porque eles não pagam. Quem protocola asilo não paga asilo. Aí os Tá. employment bases estão pagando. Então, assim, tem muitos advogados bons que eu sigo eles, que eles dão estruturas explicando, né, sobre, assim, é engraçado que as pessoas entram em contato comigo, eles contam a história dela e falam assim, o que, que você me indica? Eu falo, eu te indico um advogado. Ué, mas eu estou entrando em contato com você porque você é assessor. Não, não confunda o que eu faço com o que você quer. Então, eu te indico um advogado, busca um advogado, porque ele vai saber dentro da lei lá como te ajudar, porque a sua mentalidade precisa de um advogado. Então, Aham. existem vários bons aqui, mas sobre o asilo é isso, cara. Não sei por que deu esse boom. Acho que foi uma história mal contada lá atrás, que as pessoas foram contando a mesma história e caíram num conto que não existe, porque o asilo ele é traiçoeiro. Porque, ó, eu enxergo da seguinte maneira, posso estar totalmente errado na minha visão, tá? Sim, Que não julgo, cada profissional age da sua maneira e trabalha do jeito que ele acha que é mais correto. Mas para não claro. perder o cliente, o cara chega senta na sua frente. Você é um assessor, você é um advogado de imigração. Você não perdeu, você olha para cara do cara, fala, ó, eu entrei pelo México, eu tô assim, fora de status, blá, blá, blá. Conta a história dele. Ele fala assim, cara, não tem que fazer com esse cara. Mas eu preciso ganhar um dinheiro também, né? Preciso pagar minhas contas. Por que você não pede asilo? Você vai ter a permissão de trabalho por uns 5 anos, até sair, você ir para corte, sair para corte, até o seu processo aí. Qual que é a sua opinião? Eu estou certo ou estou errado? Na minha opinião, você está errado, mas É? é a minha, Não, não, na não. minha Agora opinião. você pode me corrigir, É, você pode me corrigir. Isso a é minha só a minha opinião. opinião. Eu acho que o profissional ele não tem que ir pelo dinheiro, ele tem que ir pelo correto. E um aconselhamento que qualquer profissional fale para alguém que já está na merda, assim, que já está ruim, pode prejudicar ainda mais essa pessoa, né? Eu sou pragmático, altruísta, eu não minto, eu sou direto ao ponto. Quando a pessoa vem para mim falar algo, mais ou menos como você falou, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, é asilo. Você não quer me. Eu quero asilo, você não quer me cobrar para fazer meu asilo? Não, não vou fazer, porque não é o correto a se fazer. Busque alguém que faça. Entendeu? Esse é o meu ponto único e exclusivo de vista, né? Eu não faço o que eu não faria para mim mesmo. Então, esse é o meu ponto de vista. Mas aqui, 99% faz o que você acabou de simular, entendeu? 99% fala, você quer asilo? Então tá bom, vamos fazer asilo. Me dá Então, meu é o que dinheiro eu falei, para aqui. não perder o É, dinheiro, para não perder é, o cara. Bom, esse cara vai levantar da minha mesa e vai procurar outro, o cara vai fazer. Então, se eu ganhar um dinheirinho desse cara aqui, ele ganha um tempo nos Estados Unidos, e aí, vida que segue. Depois eu falo, ó, então, nós tentamos, sinto muito, a corte não deu, mandou você embora. Que é mais ou triste, menos né? isso Porque que eles tem, estão fazendo. é triste que você vê pessoas que realmente constroem uma vida nesse período, constroem uma vida, constroem um business, põe filhos na escola e compra, sabe, e compra coisa e tal, e cria aquele sonho, e depois lá na frente o cara ou ele fica foragido ou ele tem que voltar, né? Exatamente, é. Então, assim, eu não estou falando que brasileiro não se encaixa em asilo. Alguns se encaixam, de fato, se encaixam. Mas aplique se for de mérito. As pessoas estão aplicando sem mérito, né? E na maioria das vezes porque fulano de tal falou para aplicar que não dá nada. Nossa, meu. Sim, sim. Ah, eu conheço uma pessoa que conseguiu, que pediu asilo e ficou. Eu acho que é muita falta de informação. Pega umas pessoas que chegam sem informação nenhuma, assim, e a pessoa acredita, né?
Você está na frente ali de um profissional que está te falando que ali consegue e tal, já vai receber já work permit, né, cara? Para você ir trabalhar, o cara fala, opa, beleza. É mais ou menos isso, o pensamento é isso. Um dia um rapaz da igreja me ligou falando, Reinaldo, você tem um conhecimento imigratório. Então eu falei, tenho, em determinados casos tenho. Queria aplicar o asilo. Falei, mas você não chegou tem 2 semanas? Foi, mas eu quero aplicar o asilo porque eu quero permissão de trabalho. Mas asilo por quê? Não, porque eu quero permissão de trabalho. Não, não. Em que você se encaixa no asilo? Não, que eu era servidor público no Brasil. Não, eu não faço, amigo. Se eu fosse você, eu não faria também. Você tem uma vida imigratória ainda pela frente. Você tem várias opções. Por que asilo? Não, porque eu quero a permissão de trabalho. A pessoa vai É porque ela fechada não entende que é naquela ideia, temporário. naquele Ó, ponto isso aí é de vista. temporário, uma hora vai acabar. Uma hora que for negado o seu Então, asilo, ele vai acabar. Então, né, você tem agora, é uma coisa só imediata, né? isso. Então, assim, não concordo com essas empresas que fazem asilo só pelo dinheiro. Eu acredito que as pessoas precisam de uma assessoria de fato, de falar o seguinte, cara, não faz isso não. Vamos pensar, vamos pensar. Eu não vejo futuro para você com um green card por outro meio. Você realmente quer aplicar isso? Porque não vai funcionar para você, não vai funcionar. Ah, porque o pessoal aqui usa assim, Ayrton. Porque não sei se você conhece o asilo. A UCIS, ela não tem o poder para negar o seu asilo. Tá. A UCIS, ela vai falar o seguinte: eu não acredito que ele mereça o asilo, mas quem vai julgar o seu asilo é um juiz, Uhum. entendeu? Então, o seu caso vai para uma corte, e um juiz vai julgar. E as pessoas acreditam que o juiz será tocado no coração pelo Espírito Santo e vai ter o asilo aprovado. Tá bom, vai, faça o que achar cabível. Eu não aconselho, mas tudo bem. E você também, Entendeu? você tem Então um é mais ou canal, menos assim que funciona. o seu canal, ele também trata sobre documentação. Eu tenho um Instagram. Eu tenho um Instagram que é a vida nos Estados Unidos, né? É tudo lá, é o que eu faço diariamente, é o meu trabalho de tecnologia, é a minha empresa de tecnologia, é sobre documentação. É um canal que no início eu criei para brigar com os influencers que contavam mentira, mas eu decidi parar de Aham, brigar porque as pessoas gostam mais de ouvir o que querem ouvir do que precisam ouvir. Então, eu parei de verdade. brigar. Então, aí virou um canal que eu contava. Assim que eu cheguei, era mais de dica para Disney, que é o Dinho Filho Underline USA, o Instagram, e o YouTube também, mas o YouTube eu não movimento tanto, eu movimento mais o Instagram. E lá eu falo verdades, por exemplo, se o influenciador falar uma mentira, pelo menos eu vou lá e. Pessoal, o que essa pessoa falou não é assim, não. Calma, vamos lá. Eu tento explicar, dou dicas de visto. Assim, é algo bem interativo sobre os Estados Unidos, especificadamente Flórida, né? Porque eu moro na Flórida. Aham. O pessoal tem que entender, existem vários Estados Unidos, tá, galera? Vários. Existe os Estados Unidos da Flórida, existe os Estados Unidos Boston, existe os Estados Unidos Califórnia. Aqui, cada Sim, local é uma história, uma vida, uma coisa totalmente diferente uma da outra. A pessoa que tem experiência na Flórida não vai ter experiência na Califórnia, não sabe o que acontece na Califórnia, mesmo assim com Boston. Então, eu falo da estrutura dos Estados Unidos da Flórida, né? Como funciona a drive license, essas coisas. É bem interessante porque as pessoas, a grande maioria, me acha estressado, bravo, porque eu falo, né, direto ao ponto, eu não tenho esse filtro. Outras pessoas não gostam, mas assim, não estamos para agradar todo mundo, né? Estamos para falar o sim. que a gente acha. Então, o meu canal é isso, eu acho interessante, né? Então é isso, o meu canal é isso. Quem quiser pode entrar lá, vai gostar, vai achar interessante, vai achar verdadeiro, pelo menos. Se não achar Sim, eu vou, interessante, e eu vou, verdadeiro, vai achar. e eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, o contato dele, o Instagram dele, vou deixar tudo direitinho na descrição do vídeo para vocês seguirem ele, que compensa, é muito bacana, é muito interessante.
E agora, me fala aí, querido, manda agora um abraço para os seus amigos que ficaram no Brasil, familiares. Manda um abraço para essa galera aí. Eu tenho amigos de pescaria no Brasil, eu tenho amigo de futebol, eu tenho. Isso não tem aqui, tá, galera? Então, um abraço para todo mundo. Assim, a gente sabe que quando a gente muda de país, querendo ou não, a gente muda de perspectiva. Mas fiquem com Deus. Minha casa está aberta, recebo vários amigos aqui, recebo mais amigos aqui do que eu recebia no Brasil. Como é que pode, né? Acredito. Minha mãe foi, minha mãe foi embora ontem, minha sogra chega daqui 15 dias, um amigo está chegando daqui 40, e é isso, a vida aqui é isso. Então, um abraço para todo mundo. É sempre bom participar de podcast para a gente expor nosso ponto de vista, né? E obrigado pela oportunidade, Ailton. Foi um bate-papo bem legal. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer você, uma pessoa, um cara muito simpático e uma história muito interessante, porque você não estava no perrengue, você veio uma história diferente. Ah, Você veio ganhando bem, você estava estabilizado no Brasil e tal. É interessante ouvir sua história. E assim, a última perguntinha, se arrepende? Faria tudo de novo? não, não me arrependo, meu propósito eu atingi, que é o futuro das minhas filhas, né? O meu propósito aqui nos Estados Unidos é esse, né? Então, eu digo para todo mundo, qual que é o seu propósito de vir para os Estados Unidos? Cada um tem que ter o seu. O meu era segurança e educação para minhas filhas. Dar uma opção melhor para o futuro delas. Eu atingi, então eu não me arrependo. Agora, tem gente que tem propósito de dinheiro, aí se arrepende. Tem gente que tem propósito de ficar milionário, não consegue, se arrepende. Então depende do seu propósito. Eu não me arrependo de jeito nenhum e faria tudo igual, não. Não aplicaria de dentro dos Estados Unidos, porque fiquei preso aqui e não gostei. Mas faria o mesmo planejamento de novo, faria da mesma forma. Eu falo para todo mundo, segue uma trilha, segue na verdade, porque seguir uma trilha, um planejamento e dentro de uma verdade é muito impossível de dar errado, porque você não tem contradição, né? Você não tem como falar alguma coisa que vá contra você, né? Então, eu Aham, acredito nisso. sim. Querido, muito obrigado, adorei ouvir sua história. Indico o canal dele para vocês seguirem, pessoal, deixar a descrição do vídeo aí. E o que eu posso falar? Eu adorei, foi maravilhoso. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, querido.